Boa noite, amados irmãos. Aqui quem vos fala, evangelista Petrus Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título Nem só de pão viverá o homem. A frase nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Significa que a palavra de Deus é um sustento fundamental do qual o homem precisa. O poder sustentador de toda a vida não é um pedaço de pão, mas é a palavra que procede da boca de Deus. Alimentar-se da palavra é mais primordial para a vida do que alimentar-se do nosso pão diário. A declaração nem só de pão viverá o homem é mencionada primeiro na Bíblia, no Antigo Testamento. Ela faz parte da exortação aos israelitas no deserto. Eles tinham que manter sempre em memória as bênçãos do Senhor durante a peregrinação. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Aqui vale dizer que os israelitas se alimentaram durante sua jornada no deserto pelo maná que lhes foi enviado por ordem de Deus. Isso significa que o alimento que manteve o povo de Israel vivo era fruto do decreto de Deus. Era resultado da palavra que saiu da sua boca. Então, na verdadeira era a palavra de Deus que mantinha os filhos de Israel vivos, não o pão diário que vinha pelo maná. Depois, no Novo Testamento, o Senhor Jesus também faz uma citação dessa exortação ao responder Satanás durante a tentação no deserto. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Vejamos neste estudo bíblico um pouco mais sobre o significado da frase nem só de pão viverá o homem. O capítulo 8 de Deuteronômio traz uma exposição acerca do cuidado de Deus com os israelitas durante os 40 anos que andaram pelo deserto. Sem a proteção e a provisão divina, facilmente eles teriam sido destruídos por causa do ambiente hostil. Por exemplo, a fome e a sede eram grandes desafios aos peregrinos. Se Deus não tivesse intervindo, os israelitas certamente teriam morrido de fome e de sede. Mas os filhos de Israel eram duros e rebeldes. Por vezes, eles murmuraram contra Deus e se rebelaram contra a liderança de Moisés. Apesar de todo cuidado divino, eles tentaram a Deus. Eles duvidaram de sua fidelidade e questionaram a sua presença e provisão. Então, em certas ocasiões, Deus provou os israelitas com a finalidade de lhes ensinar importantes lições sobre a fé e a confiança nele.
uma dessas ocasiões foi justamente aquela em que Deus alimentou os israelitas com o maná. Por isso, o texto bíblico diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Esse versículo, dizendo que Deus permitiu que os israelitas tivessem fome para que ele pudesse alimentá-los com o maná e ensinar-lhes a confiar que o Senhor lhes daria a provisão. Isso deveria ser um lembrete para os israelitas sobre a qual a fidelidade de Deus, a exaltação, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Aponta diretamente para a provisão de Deus e para a fidelidade de sua palavra. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, o tentador lhe propôs provar que ele era o Filho de Deus, a transformar pedras em pão. Naquela ocasião, Jesus estava com fome, pois havia jejuado por 40 dias e 40 noites. Mas Jesus respondeu ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, no contexto imediato de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, toda a palavra que sai da boca de Deus provavelmente é uma referência direta à palavra de Deus que orientou o povo pelo deserto e, segundo sua ordem, proveu o maná. Mas essa verdade nos leva a um contexto ainda mais amplo do poder de Deus, da palavra revelada em toda a Escritura. Nem só de pão viverá o homem, porque o verdadeiro alimento indispensável para a vida é toda a palavra que sai da boca de Deus. Observa que a expressão toda a palavra que sai da boca de Deus também faz referência à palavra de seu poder. Isso significa que essa expressão é uma indicação do poder criativo e sustentador de Deus, como diz o comentarista bíblico. A palavra que sai da boca de Deus é a onipotência de Deus exercida na criação e na perseverança. É a sua palavra de ordem eficaz. Aqui vale lembrar o que escreveu o salmista: pela palavra do Senhor os céus foram feitos. Livro de Salmos, capítulo 33, versículo 6. Portanto, a palavra de Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, é a genuína fonte de sustento da vida. O homem pode ter toda a abundância de pão, mas não é por isso que realmente lhe garante a existência. Por isso, nem só de pão viverá o homem. Tudo o que temos devemos à palavra de poder que sai da boca de Deus. Outro aspecto importante dessa frase, ele diz que, sendo uma fonte de sustento, mais importante que o pão, a palavra que sai da boca de Deus, nutre nossas necessidades espirituais de uma maneira que nos beneficia eternamente, em vez de
simplesmente prover alívio temporário da fome física. Portanto, enquanto o pão saciar temporariamente a fome física, a palavra que procede da boca de Deus sacia eternamente a fome espiritual. Aquele que deposita totalmente sua confiança no Senhor sabe que jamais será desamparado. Isso porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.